Atenção, senhor Newton César, está no ar. Ando, vamos lá, Roberto, mais uma. Continua me chamando de Roberto, né, cara? Vou começar a chamar você de César direto agora também. Pura vingança. Eu sou nome cósmico, para quem não sabe, eu sou nome cósmico. Eu não queria revelar. Chegamos no programa de número 51, olha que coisa. Neste programa, em homenagem à Área 51, revelamos o seu nome cósmico é o Roberto. Mas depois nós vamos explicar o que cada sílaba significa. Mas vamos... Vamos lá então, cara. Mais um episódio de Contatos Insólitos, número 51. E desta vez, a visão integral é o título desse episódio, né, cara? Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso, como sempre, dar uma geral e aí depois a gente adentra nos detalhes, né, cara? Então, eu acho que, basicamente, cara, a ideia é, se alguém se deparar com um dos vídeos separadamente aqui dessa série, Contatos Insólitos, vai poder, talvez, ter a impressão de que, em um primeiro momento, de uma forma apressada e já caindo aí na premissa de que a gente possui certas posturas que não condizem com aquilo que a gente realmente pensa, né? Então, por exemplo, eu acho que é possível que certas pessoas partem do princípio de que nós sejamos contra o desenvolvimento material, de acordo com a abordagem que a gente prega aqui, né? Ou outras pessoas, de repente, acharem que a gente não é a favor do desenvolvimento da ciência, né? E porque a gente fala muito das questões espirituais, das limitações da ciência, isso leva a certas pessoas a essa conclusão apressada de que, então se a gente está falando muito das limitações da ciência, significa que a gente menospreza a ciência. Não, muito pelo contrário, né, cara? E coisas do tipo também de que a gente nutre uma certa... A gente faz uma apologia contra o desenvolvimento material ou uma apologia aí sei lá, coisas que, na maioria das vezes, são excludentes e não inclusivas, né, cara? E muito pelo contrário, né, cara? A gente preza muito pela ciência, né, cara? A gente... inúmeras vezes a gente falou bem da ciência, que tem até um episódio lá no comecinho que a gente tentou abordar essa questão de como é que a gente faz essa fusão entre espiritualidade e ciência, né, cara? Que também, lógico, eu entendo que espiritualidade é um termo bastante deturpado, né, cara? Que a gente acabou, pelo excesso de uso, também deixando ele um termo bastante... acho que aquém daquilo que nós gostaríamos, né, cara? Mas, enfim... Então, eu acho que é interessante a gente fazer um episódio só para esclarecer esses pontos, né, cara? Que, na verdade, a visão integral, inclusive fazendo aí um casamento com o próprio título do livro do Ken Wilber, né, cara? Que é a visão integral, justamente com essa ideia de que a nossa realidade ela pode ser escalonada em diferentes camadas de consciência, sendo que nas camadas superiores, digamos assim, você tem acesso às inferiores, mas o inverso não é verdadeiro, né, cara? Então, acho que é legal a gente abordar essas coisas, né, e esclarecer para algumas pessoas de que, não, a gente é, sim, muito a favor da ciência, nós somos, sim, a favor do desenvolvimento material, mas com responsabilidade, né, cara? E quando a gente fala, ou quando a gente propõe de que a visão materialista ela é muito limitada, bastante castradora, isso não significa que a gente seja contra o universo material, né? Porque muitas pessoas podem também deduzir erroneamente, né, de que, agora vamos, né, todo mundo vamos, estou propondo agora que a gente vá até o Tibete, a gente fique lá meditando e esqueça o universo material, porque não é importante, né, cara? E eu acho que a gente tem até, inclusive, pela perspectiva ufológica, né, cara, uma boa referência de como é que você pode fazer o uso da ciência, o uso da tecnologia em prol da manutenção da civilização, e não usar isso como forma de erodir, digamos assim, os fundamentos de uma civilização qualquer, né, cara? Que eu acho que é o ponto que nós nos encontramos hoje, não por causa da ciência e da tecnologia propriamente dita, né, mas por todo um sistema, né, baseado em uma abordagem predatória, né, cara? E não numa abordagem sustentável, digamos assim, né? Então, é mais ou menos isso, cara. Não sei se ficou claro, está meio confuso para você o que eu estou tentando propor aqui hoje, mas essa seria mais ou menos a ideia inicial. Parto para que você faça suas primeiras considerações. Vamos embora. Eu acho legal. Eu entendo. Como a gente conversa bastante, então a gente consegue se compreender bem.
E aí eu vejo uma premissa interessante, né, que a gente, inclusive, eu, pelo menos, aprendi dentro da minha vivência no Grupo Rama, na Missão Rama, que é, antes de começar a conversar, conceituar o termo, conceituar os termos básicos, porque daí a gente sabe sobre que plataforma a gente está conversando, né? Sim. Os termos, todas as conotações, a maioria das conotações, não todas, a maioria das conotações é legítima, então elas são passíveis de interpretações diferentes, ótimo, mas muitas vezes as pessoas não conseguem se entender porque estão falando de plataformas diferentes sobre o mesmo termo e ambas legítimas. Sim. Uma das coisas que eu aprendi, eu acho que você também aprendeu, é quando a gente equaliza o termo e redefine, fica muito mais fácil a gente crescer junto e se comunicar, senão não dá nem para começar, né? Exato. E o segundo ponto aconteceu comigo, aconteceu com muita gente, deve ter acontecido com você e muitas das pessoas que estão ouvindo aqui. Pessoalmente, a gente foi reconceituando vários desses conceitos na medida que nós fomos crescendo. Cognitivamente, espiritualmente, pessoalmente, musicalmente, matematicamente, em todas as áreas. A gente foi reconceituando e foi abrindo o leque, ele foi ampliando-se. Na maioria das vezes, ele foi se ampliando e dando vazão, inclusive fazendo jus ao título, a uma visão mais integral do termo, reconhecendo que as visões que a gente tinha antes eram pertinentes, eram legítimas, mas eram limitadas. A visão de várias áreas, a gente pode até dar exemplos hoje. Hoje a gente olha para trás e vê coisas sob uma ótica muito maior. Inclui aquilo e é mais. Exato. Naquela época não víamos, eu não tinha nem condição de enxergar o que eu enxergo hoje. E hoje a gente vê e me animo e fico contente em suspeitar o que eu não estou enxergando ainda, que existe lá e eu não estou enxergando ainda, né? Que é fascinante, né? Nada indica que a gente tenha chegado a qualquer tipo de teto ou fronteira final, né, a respeito de absolutamente tudo, praticamente, que a gente discutiu até hoje. Essa é a grande armadilha. Cheguei no ápice do paradigma do entendimento. Tudo que eu estou vendo para baixo, olha como eu era e os outros eram ignorantes. Para cima de mim, só Deus. Nada aconselhável esse tipo de abordagem. Mas fácil de cair nessa armadilha. Mas é muito comum, né, cara? Porque essa dicotomia, ela existe de fato, né? Então, e eu acho que, numa primeira instância, pelo menos, quando as pessoas ouvem falar, né? Então, se vocês estão falando que o materialismo, que, né, volta a frisar aqui, que não estou falando do materialismo da forma popularmente vista, né, cara? Que é uma pessoa que gosta de acumular bens e só pensa em dinheiro, não é isso. O materialismo do ponto de vista filosófico, né, cara, que enxergando que é a matéria, né, é o universo material, que está o universo externo a nós, né, existe por si só, e ele acabou criando a consciência de alguma forma aí milagrosa no meio do caminho, né, que é o grande problema da consciência, né, cara, que em algum momento a biologia acabou criando esse fenômeno da consciência, que a gente não sabe ainda como é que isso funciona, né, cara. E, na verdade, a gente está propondo aí já vários episódios de que seria muito pelo contrário, né, cara? A consciência que cria a matéria, né? Isso é muito contra-intuitivo, né? E eu reconheço que é difícil, porque vai contra a nossa percepção, né, cara, normal, né, das coisas, né? Então, as pessoas podem fazer ligações de pontos aí errôneos, né? Então, sei lá, então vocês estão propondo, então, que a gente pare de falar sobre desenvolvimento material ou desenvolvimento tecnológico, vai todo mundo ficar meditando agora, ou viver no meio da natureza e fugir das cidades e largar tudo. Não é isso, né, cara? É uma forma de a gente utilizar a tecnologia já existente sobre as camadas daquilo que o Newton, né, que não é você, né, penso porque você é César, não é Newton, né? Boa! Mas do cara que inspirou o seu nome, né, cara, o grande físico, Isaac Newton, de que ele só fez o que fez, ou ele só contribuiu com tudo aquilo que ele conseguiu em termos de ciência, né, cara, porque ele se deparou, ele ficou em cima de ombros de gigantes, né, então, assim, a nossa ideia aqui também é ter essa visão integral de uma forma que a gente consiga reaproveitar as coisas, realocando elas, né. Concordo também, e eu acho que você tem um ponto de vista parecido com o meu, que muitas coisas, muitos comportamentos ou muitos acontecimentos que a gente ainda padece deles, né, eles precisam ser eliminados de fato, né, precisa mudar mesmo, né, do ponto de vista de eliminar certas coisas, muitas coisas que fazemos.
mas outras simplesmente bastam serem realocadas ou dar uma ressignificação para elas, de uma forma que elas passem a ser funcionais, né, cara? Então, acho que isso que se enquadra um pouco mais na visão integral aí. Então, eu gostaria até que você falasse um pouco, cara, se você consegue mostrar um pouco aí para os nossos telespectadores, o que você entende por visão integral, né? Como é que é a visão integral proposta pelo Ken Wilber, a turma do Ken Wilber, né? E como que isso pode também nos ajudar a esclarecer um pouco melhor esse tipo de visão integral, né? Legal, acho que é bacana. Eu estou estudando há 5 anos. Há 5 anos eu não sabia quem era esse personagem, confesso. E desde então estou lendo bastante, mas sei que ainda falta muita coisa, né? Na verdade, qual é a ideia, né? A ideia é, ele tem algumas premissas que ele vem desenvolvendo há 4 ou 5 décadas, e ele mesmo reconhece que foi superando e fazendo o que a gente comentou aqui, foi olhando o próprio desenvolvimento, foi vendo que era cada vez maior e que era cada vez mais limitado o que ele via, e ele, junto com críticos da obra dele, até reconheceu que ele tem fases que ele chama de Wilber 1, Wilber 2, Wilber 3, Wilber 4, e agora ele estaria na Wilber 5, dizendo, olha, eu já pensei de outra maneira, e na maneira Wilber 1 já era maior do que a maioria, já era uma coisa abrangente, imagina o que é hoje, né? Basicamente, alguns dos postulados que ele coloca, olha, todo mundo está certo, mas essas verdades são parciais. Existem verdades mais verdadeiras que outras, basta a gente pegar e experimentar. Algumas coisas não são passíveis de explicação fácil. Explicar o idealismo usando as ferramentas e o vocabulário do materialismo não vai dar. Algumas coisas têm que ser experimentadas, não vai dar para fazer. Tudo que é efêmero, tudo que não é material tangível, será muito difícil de explicar e estabelecer relações de lógica, porque transcende, né? Então, basicamente é isso. O que ele diz é que a consciência humana, bom, ele parte do mesmo princípio dos outros grandes filósofos. Existe o tal, existe o profundo, que para continuar evoluindo, porque não está parado, porque nada no cosmos está parado, desceu, Plotino diria que fez um refluxo, né? Não, fez um efluxo, quer dizer, desceu da consciência cósmica para a alma, criando a alma, o observador, a dicotomia, aí se criou a dicotomia, o 2, eu observo alguma coisa, o observador é observado, depois, aí seria a alma, depois se cria a mente, depois se cria a vida, a biologia, depois se cria a matéria, e vem o refluxo, que seria a volta, que é o que a gente estaria fazendo. Ele inventou isso? Não. O que ele fez, o começo dele, Wilber 1, ele pegou e estudou todas as teorias e todos os princípios religiosos e de saberes do mundo, Ocidente e Oriente, e tentou botar tudo num pacote só. E descobriu o que eles tinham em comum. E descobriu várias coisas em comum. O desenvolvimento humano, da criança para o adulto, é muito parecido com o desenvolvimento da sociedade, níveis de consciência, você nasce e nos primeiros estágios você é egocêntrico, depois você passa a ser etnocêntrico, mundicêntrico, cosmocêntrico, integral. Nem todo mundo passa por essas fases, custa muito, tudo no universo precisa ser enxergado no que ele chama de endereço cósmico, sob 4 perspectivas, que ele chama de 4 quadrantes: interno, externo, individual e coletivo. Se você deixar de analisar um desses aspectos da vida, fica capenga, a cadeira não se sustenta, e a maioria de nós faz isso. Enfim, dá um trabalho danado colocar tudo no endereço cósmico, né? É o que ele vem desenvolvendo, e uma turma toda vem vindo junto com ele, né? Que é genial, que eu continuo estudando e que eu acho muito bacana. O que eu acho que é interessante, que eu estava estudando agora, no outro livro que eu falei na semana passada, do Richard Tarnas, que é Cosmos e Psique, ele fez uma coisa que eu gosto muito como jornalista e admirador da história, é tentar situar no espaço e no tempo da história humana por que a gente chegou onde a gente chegou. Uma coisa é a gente falar do problema atual do mundo, mas se a gente souber por que chegou, talvez ajude a indicar por onde está indo a seta, né? Então, antes do iluminismo, antes da Revolução Científica, antes daquele período de 150 anos de que o mundo mudou, em que o mundo era
geocêntrico durante 2000 anos, apesar de Aristarco já ter dito lá atrás que a Terra não era o centro do universo, mas foi vilipendiado, foi criticado. Durante 2000 anos, a gente ficou naquele padrão de mundo em que o que dominava era Deus em cima, e nós éramos meros títeres, marionetes de Deus, mas o mundo tinha um encantamento, tinha as culturas primitivas, que aliás ele usa culturas primevas, que ele acha melhor do que primitivo tem uma conotação meio negativa. Culturas primevas, elas tinham um contato mais íntimo com a natureza, todas elas, né? Então vieram durante 3.000, 2.000 anos, tinham um contato muito íntimo com a natureza, e o mundo era encantado. Por quê? Porque existia significado entre o que os animais faziam e os homens faziam, e as pessoas faziam, as plantas, existia uma conjuminação de fatores. Na época do iluminismo, chega a ciência, chega o racionalismo, Descartes, Newton, Leibniz, Galileu, rompe com isso. Não, heliocentrismo. Nós não somos o centro é outra coisa. Surge o eu egóico toma conta da brincadeira e cria a divisão entre eu e o outro. Eu e a natureza somos coisas diferentes, sujeito e objeto. E aí que vem o materialismo. E aí que vem o entendimento da ciência pura. Vamos estudar aquilo ali. E a ciência passou a ser isso. Não vamos estudar o homem é subjetivo. Chega de subjetividade. Fomos 3.000 anos de subjetividade. Vamos colocar coisa... papum. E foram bem-sucedidos? Foram, de novo. Graças às leis de Newton, a gente consegue colocar sondas em Marte hoje, a gente consegue fazer um monte de coisa. É válido. Mas essa separação criou esse terrível drama que nós temos hoje. A gente passou antes, a gente vivia num universo em que Deus controlava tudo, a gente dependia de tudo, ele era encantado. Agora, a gente vive num universo, pergunte para qualquer físico ou qualquer cientista com C maiúsculo, um universo que não tem sentido. Ele não tem sentido, não tem propósito. E a gente, o ser humano e a consciência, é um milagre. A gente é um milagre. Não deveria acontecer, porque as probabilidades seriam isso. Essa separação é muito angustiante. É muito angustiante. É o que o Max Weber escreveu como desencantamento do mundo. O mundo era encantado antes, as culturas primevas tinham contato total com a natureza e a gente se separou. O mundo perdeu o encantamento. O que está acontecendo agora, a partir dos anos 60? Nós estamos... eu estou usando esse termo, nós estamos reencantando o mundo, estamos voltando a perceber que existem coisas além da matéria, além dessa coisa física. É o nosso papo, há 50 encontros anteriores, fora os 5 anos que a gente daqui a pouco está celebrando, que não foram gravados e tal. Esse assunto, o idealismo, é o que todo mundo está vendo, é a recuperação da ideia, da visão do Oriente do mundo, né? O mundo é encantado, existe um propósito. Quando a gente fala que a consciência vem antes, é que tem um propósito por trás. Se a gente sabe exatamente ou não, é outra história, mas não é aleatório, né? E a gente já falou de que várias características desse propósito. A sincronicidade, esse Richard Tarnas, ele fala da astrologia arquetípica, que não tem nada a ver com a predição arqueológica, é outra coisa, são os arquétipos. A gente já falou de Joseph Campbell e toda a parte dos mitos e toda a mitologia que a gente repete. Basta baixar a guarda e se permitir andar em um terreno um pouquinho mais pantanoso, né? E a visão integral é isso. Eu cresço, eu experimento, eu entendo que o mundo é mais do que isso, eu começo a enxergar as coisas. Puxa, eu era assim, mas eu não sou mais. O mundo é muito mais do que eu quero. O problema é como se comunicar com cada um dos graus da escada. Esse é o problema. Os graus da escada, eles precisam estar lá. Eu só chego no 7º se eu conseguir vir do 1º ao 7º. Eu não posso negar. Mas o que acontece até chegar no 7º, 8º, que é o integral, que olha para os de baixo, reconhece a importância e a legitimidade deles? Todos os outros consideram os outros inimigos e não os reconhecem. Então, eles brigam. Por isso que vai ser muito difícil um espiritualista conversar com um materialista. Eles não vão se entender, eles não vão conseguir. Eles vão partir do princípio que o outro já está errado. Né? Um exemplo claro, o pessoal da visão integral, eles colocam as cores do arco-íris para dar um exemplo também do desenvolvimento espiritual das pessoas. Então, por exemplo, o amarelo seria o advento da espiritualidade, da ciência, da racionalidade, que seria o iluminismo. E o verde seria o mundo cêntrico, a ideia do coletivo, do verde.
da ecologia. Beleza, em princípio eles teriam que estar conversando. Não, eles teoricamente se odeiam. Por quê? Para o verde tudo é relativo, tudo está valendo, não existe uma coisa, não existe o absoluto. E o amarelo, ciência, não, existe o absoluto sim, existem coisas absolutas sim. Eles se odeiam e não conseguem conversar. E é o que domina o mundo hoje. Essa turma hoje é tipo 30% da população do mundo hoje, economicamente ativa e intelectualmente ativa. Eles não se conversam. Eles se odeiam. Exatamente. E o resto da massa está embaixo, etnocêntrica, é visão talibã. A visão talibã não é que eles estão errados, eles não conseguem ver outra coisa. Eles são fundamentalistas. Gozado que fundamentalismo a gente associou com o muçulmano, né? Não, existe fundamentalismo cristão, existe fundamentalismo judaico, existe fundamentalismo político, a gente vive isso no Brasil, existe fundamentalismo esportivo, familiar. Qualquer interpretação extremista que desconsidera a legitimidade de um ponto de vista oposto é fundamentalista. Exato. Agora, só para terminar, coloque armamento pesado na mão de fundamentalista qualquer um. Aí você tem a fórmula do caos. Perigosíssimo, perigosíssimo. Mas o que é interessante, cara, dessa visão integralista também é justamente uma velha premissa que eu cheguei a ler em alguns livros, cara, muito no passado, e isso volta a fazer um sentido que me parecia, em primeira instância, uma coisa muito simplista demais, cara, mas com uma nova roupagem agora que me parece faz mais sentido, que é a ideia dos níveis de consciência, né, cara? As faixas de frequência com as quais você consegue, não com as quais, mas com o passar do tempo você consegue transcendê-las, né? Digamos assim. E aí quando você fala a pessoa está em um certo nível de consciência, em uma primeira instância me parecia uma coisa assim muito simplista demais para ser real, agora parece para mim bastante palpável, né? Que realmente é um nível de consciência não do ponto de vista energético, não é isso, mas é que a pessoa não consegue enxergar fora do paradigma dela, né, cara? Ou fora do paradigma cultural, por exemplo, né? Quer dizer, quando você falava, eu fiquei pensando, né? Como é que a gente consegue transcender a casca ou a força da gravidade, digamos assim, do grande paradigma cultural onde nós nos encontramos, né, cara? Então, o Talibã, por exemplo, não consegue fazer essa travessia, né? Não, aliás, nem pensa em fazer essa travessia, né, cara? Porque justamente o teto deles o que eles interpretam pela lei islâmica, né, cara? O que eles acham, a visão, o filtro que eles trazem em relação ao mundo através de argumentos religiosos, e aí justifica-se uma série de atos, muitos dos quais, inclusive, violentos, por meio desse filtro. De qualquer maneira, cara, então me passa muito essa ideia de que como é que você consegue transcender a si próprio, né, cara, e ter esse hábito de não ficar parado no mesmo lugar, né, cara? A importância que nós temos de que, olha, realmente chegamos até aqui, mas isso ainda não é o final. Sempre ter em mente que é possível ampliar cada vez mais essa consciência para níveis que nós desconhecemos, mas esse que é o grande barato, esse que é a grande diversão da coisa, na verdade, né, cara? Saber que a gente pode transcender esses níveis conscienciais e entender a coisa de uma forma cada vez mais amplificada, né, cara? E saber também que a gente vai conseguir abrir a cabeça das outras pessoas, né? Fazer ali uma operação nível cerebral e enfiar a informação lá dentro e tentar fazer a pessoa mudar. É impossível. Então, a gente simplesmente lamenta, né, mas não tem muito o que fazer a respeito. Não, você colocou várias coisas que eu acho muito legais. Nada melhor do que o famoso autoconhecimento, mas autoconhecimento com A maiúsculo, né? Genuíno, autêntico, se permitindo ir fundo em algumas questões, pedindo ajuda, reconhecendo que é um processo que parece fácil, mas não é árduo. Quando ele é legítimo, ele é árduo, ele demanda uma energia, um tempo de maturação. Tem essa questão também, que é a maturação, que é muito importante, né? Aí que tá, os valores de quem está em cima tem uma responsabilidade maior, porque está enxergando aquilo que quem está embaixo não enxerga. O pessoal do Talibã, o pessoal egocêntrico, não enxerga. Aquele exemplo da bola do menino, ele não está enxergando, então ele é vítima do seu próprio teto, do seu próprio paradigma. Quem está em cima precisa criar pontes para conseguir comunicar, não abrindo a cabeça. Isso já se mostrou que não funciona. É outra maneira, talvez ajudando a crescer, tá? Criando subsídios a crescer, e que talvez demore muito tempo, talvez não funcione. Outra coisa que você me fez lembrar, que é muito interessante, quando a gente fala de níveis de consciência,
só experimentando, porque lendo parece vazio, parece aquele gás freon, parece aquele papo New Age, e é New Age. Se ficar só na leitura, só na parte teórica, é New Age puro, nada contra New Age, mas é datado, não nos faz crescer, a não ser que a gente experimente. E aí também, eu acho que você vai concordar comigo, que eu te ouvindo, eu resgatei uma frase antiga, que a gente criticava muito, mas a gente pode dar um ressignificado. Sabe aquele papo de, olha, você não está preparado para isso, que a gente odiava? Vamos reconhecer, para algumas coisas a gente não está mesmo preparado, porque a gente não está enxergando. É por isso, esse era o cerne. Se você não está chegando, você não está preparado para entender as coisas. E a gente caiu em várias armadilhas dessa, inclusive no contato, inclusive dentro dos grupos Rama. Caímos, e muitos de nós ainda caem. Não é o teto, é muito além. O que essas criaturas vêm fazer aqui é muito além do que a gente imagina. Não caiamos nessa armadilha de achar que a gente já está sabendo o que eles querem. Não caiamos. É maior, é maior. Cara, é como se fosse o beco sem saída, por exemplo, da ufologia clássica, né? Que eu vejo, para mim, hoje eu visualizo isso como um beco sem saída. Daquele mato não sai coelho, cara. Porque é um paradigma fechado, realmente, né, cara? Que você vai estudar, e eu acho que tem que estudar mesmo, tem o seu lugar, tem o seu valor, apelando para a visão integral mais uma vez, né? Mas, cara, é insuficiente, muito insuficiente, né, cara? Então, tanto é que muita gente se surpreende ao conversar comigo e compartilhar vídeos sobre ufologia, né, avistamentos, assim como se eu tivesse ainda interesse por isso. Eu acho que eu vi vídeos, fotos, o suficiente na minha vida, né? Então, isso não me responde mais, isso não me traz ânsia de saber, ou não me faz mais, enfim, não é o suficiente mais para mim ver essas imagens e ir atrás de simplesmente das informações ali estabelecidas como as únicas possíveis, né, cara? Tem que ir além, transcender. Então, assim, me interessa muito mais agora estudar a consciência, tentar entender, especular a respeito do que fazem eles estarem por aqui, e não o fato em si deles estarem ou não, que para mim isso já não, eu não tenho mais dúvidas a respeito disso, né, cara? Para mim está muito claro. Para mim, mas eu entendo que para outras pessoas, muito pelo contrário, a coisa está longe de estar clara, né, cara? Eu entendo por que certas coisas ainda precisam existir, né? Mas a partir do momento que isso para você também deixa de ser suficiente, aí você entende por que a pessoa migra, né, de um paradigma para o outro, porque ela já deu o que tinha que dar ali, já fez tudo o que tinha que fazer, então agora ela parte para outro segmento, né, cara? Então eu acho que a ufologia, ela nos dá isso, e as experiências que tivemos em Rama também nos ajudam muito, nesse sentido de que esses caras, pouco que entendemos, né, pela pequena fenda que fizemos nas paredes do nosso cativeiro, e tivemos segundos de contato com essa realidade, de que os caras estão num nível completamente diferente do nosso, nível de consciência mesmo, né? Nível de entendimento da realidade e de um trânsito pelo universo, pelo cosmos, que a gente não faz nem ideia, que nem arranha ainda, né, cara? Então fica realmente complicado a gente tentar vincular ou limitar a questão apenas à fenomenologia em si, apenas ao evento físico que é apresentado deixando marcas ou sendo registrado em fotografias, filmagens, etc. A coisa vai muito mais além, né, cara? Então, eu acho que a gente, como referência, já que estamos falando dessa visão integral, você tem eles, né, utilizando-se de tecnologia numa mescla que fica difícil saber onde que termina a tecnologia, onde começa a consciência. Não é claro, muitas vezes, para mim, isso ficou bem mesclado, bem fundido, assim, né? De uma forma que a gente acho que não tem nem sonha de como isso é feito, né, cara? Mas eles estão aí dizendo que, olha, fazemos uso da tecnologia e tudo bem, não é esse o problema, né? A tecnologia em si não é problema, porque também é um outro ponto de vista também que as pessoas podem fazer referência a, né, cara? De que, de repente, então, vocês agora estão metendo pau na tecnologia, de que a tecnologia não presta. Não, nada a ver, muito pelo contrário, né, cara? Acho a ciência importante, mas a ciência em si, ela também tem os seus limites, né, cara? E nós não queremos ficar vinculados a esses limites, né? Muito pelo contrário, queremos ir mais além, né, cara? Então, acho que a ufologia também acaba nos ajudando nesse quesito também de demonstrar que, olha, eles não abriram mão da tecnologia, eles não foram viver nas montanhas dos seus planetas de origem, esqueceram todo o suporte civilizatório que eles tinham, né? Que eles foram vivendo e aprendendo com isso,
e vai saber agora, né, quantas civilizações existem por aí, quais os níveis de desenvolvimento que eles estabelecem, as trocas que ocorrem entre elas, enfim, não temos ideia, mas me parece muito palpável de que eles não abriram mão da tecnologia, não abriram mão da ciência. Também ciência vai saber de que forma que eles entendem isso também, né, que é uma coisa também bastante abstrata, a gente não tem como estabelecer, e o próprio ego, né, cara, que algumas pessoas podem falar, vocês, né, falam muito mal, entre aspas, do ego, então vocês querem dissolver o ego, a ideia é você não existir mais ego. Não, eu acho que o ego tem uma função na natureza, ele precisa existir de fato, por questões de sobrevivência da espécie, mas eu acho que é um desses casos em que ele está mal posicionado ou com uma função que não lhe compete, né? Então, cabe a nós entender qual que é essa função, reposicionar o ego e colocá-lo de uma forma que ele seja funcional, né, cara? Então, eu sei que é meio ousado isso que eu estou tentando propor aqui, mas é conseguir integrar as coisas e não excluí-las, né? É a ideia da visão integral. Não, legal. Sobre o ego, especificamente, eu acho que você coloca muito bem, mas eu iria além. Não é só uma questão da espécie. O ego, ele está diretamente vinculado à individualidade. Existe uma razão para essa alma ter sido vinda para um corpo específico diferente dos outros. Isso é o ego. É o ego na sua essência. Como ele vai funcionar, então, é outra história. Ele vem se desenvolvendo. O fato da gente estar conversando sobre ele já mostra que já existe um questionamento, existe um progresso a respeito. Quando nem se mencionava isso, antes de Freud criar o termo, que, aliás, popularizou, mas identificar, reconhecer que existe, faz parte da nossa psique, a gente era cego para nós, a gente não enxergava, era parte da sombra. Aliás, qual é a grande sacada da psicologia profunda, se não trazer ao consciente aquilo que a gente não está enxergando? E a gente vem trazendo isso de milênios, né? Essa é a grande sacada, colocar e encarar, não é para qualquer um. A experiência tem mostrado que não é para qualquer um. Esse é o ponto. Segundo ponto, até voltando um pouco na visão do pessoal da teoria integral, da psicologia integral e da filosofia integral. Segundo eles, que é o Weber à frente, mas todos eles compartilham, o universo não é formado de matéria, nem átomos, nem nada. O universo é formado de ólons, termo que ele pegou do Arthur Koestler, que significa algo que é ao mesmo tempo parte e todo. Então, desde o começo. Um quark em si mesmo, ele é um todo, mas ele é parte de um átomo. Um átomo em si mesmo é um todo, mas ele é parte de uma célula, e assim por diante. Como dizem eles, infinitamente para cima, infinitamente para baixo. Isso é o cosmos, isso é o universo. Óleos, uma formação de óleos, que cresce em profundidade e amplitude. Amplitude. O que acontece? Profundidade a gente consegue enxergar fácil, os níveis de consciência, a coisa para cima. Mas a gente tem que lembrar que dá para crescer em amplitude também. E você mencionou a ufologia, que eu não menciono, porque eu sempre vou usar o fenômeno OVNI, que para mim é muito maior. A parte da ufologia está muito vinculada inconscientemente, conotativamente ao extraterrestre, o fenômeno OVNI para mim é maior. Mas, enfim, sábado eu te mandei o link de um papo que o meu amigo Rodrigo Fenzalida fez com o Jacques Vallée, que acabou de lançar o livro sobre uma queda de um OVNI dias depois do experimento atômico em 1945. Isso é pré-Kenneth Arnold, isso é pré-1947, é 2 anos antes, com testemunhas, uma série de coisas. Foi suficiente para o Jacques Vallée, com mais de 80 anos, se dedicar a ir visitar o local várias vezes, escrever o livro junto com a Paula Harris e mostrar que dá para crescer em amplitude, dá para pegar mais conhecimentos. O que isso mostra? Caíram mais coisas aqui do que Roswell, Alamogordo e outras coisas. Ponto 1. Segundo, coincide de novo. As primeiras mensagens que começaram a chegar na parte do fenômeno OVNI a partir da Segunda Guerra foi: no momento que a gente entra na era nuclear, o cenário mudou. O cenário mudou e os sinais de alarme vêm desde então, até hoje. Não, nós somos capazes de nos destruirmos. O planeta continuará, mas nós podemos ir embora junto com um monte de vida aqui. Essa é a grande preocupação. Mas só para voltar, dá para crescer em amplitude, dá para continuar pesquisando, mas pesquisando, né? Não fazendo como esses pesquisadores com P minúsculo fazem, que dizem, eles já sei o que eles são isso,
vem para cá para isso, vem deste lugar e está tudo definido. Não há mais o que pesquisar, a não ser colecionar um pouquinho de grama aqui, alguma coisinha lá. Isso está fadado à extinção. Carlos Reis, grande pesquisador, ex-ufólogo, como ele mesmo diz, já sepultou esse tipo de ufologia com os 3 livros dele, já bateu os martelos no caixão, não tem como levantar. Não quer dizer que não vale a pena investigar? Vale a pena investigar, mas em busca de informações. E só para corroborar um pouco o que você falou, eu acho que a partir do momento que a gente começa a crescer e começa a dar outro significado para as coisas, o antigo passa a perder um pouco o interesse. Então, por isso que a gente gosta de nave, continua gostando de nave, mas mais do mesmo já não chama tanta atenção. A gente está em busca de outras perguntas e outras respostas. Talvez por isso, para muitos de nós, tem um desencantamento da repetição de fenômenos que a gente já está cansado de ver. Se forem diferentes, chamarão nossa atenção, mas mais do mesmo, não. Mais do mesmo, não. Você mencionou uma coisa que eu acho bastante interessante, que é o fato das coisas não estarem isoladas, né, cara? Que é muito da visão materialista mesmo, né? Que o mundo externo é constituído por objetos que não possuem nenhuma relação entre si e passam a interagir na medida que eles se aproximam, né, cara? E as coisas... Então, isso me faz lembrar também o preciosismo da linguagem, né? No sentido de definir as coisas, né, cara? E que é bastante útil, tem o seu lugar, mas a gente tomar isso pela realidade última, que eu acho que é esse que o mote aqui, não só desse episódio como de outros, que é o problema, né, cara? Então, por exemplo, um exemplo que o Bernardo Kester, mais uma vez, o mencionaram aqui, né, cara? Eu não vou parar de mencionar, porque eu baixei mais um livro dele agora, eu tô lendo outro, vai dar pano para manga isso daí, cara, mas vamos deixar amadurecer um pouco mais. Só um parênteses, não esqueça o que você vai falar, não esqueça o que você vai falar, tá? Não esqueça. Sim, sim. Esses são gigantes sobre os ombros a gente está falando. Esse sim. cara, o Wilber, o Groff, esses são gigantes da agora, a gente está subindo em cima deles e blá, blá, blá. Tomara que a gente consiga ver além. Tomara que a gente consiga. Tomara. Vamos ver. Fecha. Mas um exemplo que ele menciona bastante, cara, em relação a essas limitações da linguagem, né, de coisas simples, por exemplo, um carro, né, cara, a gente estabelece a linguagem, né, criou a palavra carro, né, veículo, ou seja, para definir, a gente saber o que é, do que se trata. O carro é uma máquina que, né, vem sendo desenvolvida aí ao longo de mais de 100 anos e desenvolveu bastante, né, que temos hoje carros elétricos, etc. Sabemos do que se trata, porém o carro por si só ele não é isolado. O carro ele só funciona através de leis físicas, né? Existe um motor ali, agora com os motores elétricos também, né, que fazem o carro se movimentar. Como é que ele se movimenta? Ele se movimenta porque possui rodas que, devido ao atrito com a estrada ou com a rua, vai fazer aquele carro se movimentar. Então, assim, o carro ele não existe isolado, numa bolha, ele faz parte do contexto, né, que ele só vai ter a sua função estabelecida a partir do momento que ele está em contato com o quê? A lei da gravidade, né, vencendo aí o atrito com o ar, enfim, uma série de outras coisas que fazem parte de um contexto, e esse contexto como um todo possibilita que esse carro exista e tenha a sua função. Então, ele menciona justamente isso, né, como o nosso preciosismo pela linguagem precisa, que é importante e tem a sua função, acaba nos viciando em termos de definir as coisas excessivamente e esquecer que existe todo um contexto ao redor que não só explica aquele fato em si, né, mas nos mostra o quanto estamos errados em relação a enxergar aquilo isoladamente, né, esquecendo que existe pneu, existe estrada, o carro tem que transitar por algum lugar e esse lugar tem que ter certas características para funcionar, né? Então, a gente também tem muita limitação na linguagem em si, né, que eu acho que foi sendo desenvolvida ao longo da história justamente por uma questão de sobrevivência, né, em princípio, identificar o que é uma ameaça no meio da savana ali, né, avisar os nossos companheiros de grupo que algum perigo estava presente, e a linguagem foi desenvolvida a partir daí, dessa interação mais imediata com o meio, né, cara, e a sobrevivência sempre, né, falando mais alto, né, mas isso ser uma das razões dela ser tão pobre, quando a gente começa a falar de expansão de consciência, né, experiências de pico, coisas assim também, né, cara? E é bem colocado, mas além disso, a própria habilidade linguística é uma característica que também requer evolução. Sim. Algumas pessoas são limitadas, elas não conseguem expressar porque elas não têm esse vocabulário. Faz parte das linhas de desenvolvimento a inteligência linguística. Algumas pessoas são fracas em inteligência linguística, ela é baixa, né?
E eu me considero, por exemplo, bastante limitado nisso. Então, mas o bom é que a gente pode crescer, a gente pode ler, estudar, reconhecer que a gente precisa melhorar, já é o primeiro passo. Né? Eu acho que uma das razões da gente estar conversando aqui e levar esses papos adiante, né, cara, nesse relacionamento aí já de anos, né, e agora com essa série de Contatos Insólitos, é justamente que eu me lembro que no começo eu falava para você, eu estava me sentindo incapacitado de travar conversas de um nível mais profundo, né, mediante as coisas que vivemos no nosso dia a dia, né, a sobrevivência, ou seja, existe muito pouco em termos de buscar termos mais complexos ou estruturas gramaticais mais elaboradas, ou você conseguir pensar de uma forma abstrata e trazer isso para o concreto, né? Eu sentia falta disso. Então... E olha só o que aconteceu. Os termos que a gente usa e as estruturas que a gente usa, a gente foi coletando ao longo do tempo porque estamos compartilhando do conhecimento desses gigantes que a gente mencionou. Stanislav Grof, o nosso amigo Ken Wilber, o Thomas Campbell, o Castro, toda essa turma. Os antigos também, os clássicos, a gente tem relido com outro vagar, com outro olhar. E a gente não estamos criando a roda, a gente está crescendo junto com eles. Para isso que existe... O que nos diferenciou como criatura inteligente, essa frase era típica do Carlos Paz, né? O homem como criatura inteligente, que saudade, né? A possibilidade de plasmar conhecimento em algum veículo, como um livro, hoje, como um site, alguma coisa que possa passar adiante, né? A gente pode ler Platão hoje, 2000 anos depois, ele fala na nossa cabeça, né? Então, isso é genial. E só nós conseguimos fazer isso. Voltando um pouco ao que você falou, um dos princípios básicos do Instituto de Ciências Noéticas, fundados lá pelo Edgar Mitchell, a premissa básica deles, tudo está interconectado. Eles não inventaram isso, já se sabe, mas vamos reconhecer, tudo está interconectado. Explorar essa interconexão faz com que a gente consiga enxergar que não existe essa dicotomia. Não existe dicotomia entre ciência e espiritualidade, não existe, nós é que criamos. Quem trafega pelos dois vê a ponte claramente. Agora, é importante, o que aconteceu? Naquela história que eu contei no começo, quando houve o cisma entre o sujeito e o objeto, e separou-se as coisas, começou-se a criar essa dicotomia. E agora a gente está recuperando, reencantando o mundo, como eu estou querendo dizer, mostrando que essas pontes existem, a gente precisa descobri-las. Mas faz parte do jogo enxergar ao mesmo tempo o micro e o macro. O que a gente fez? A gente acaba indo em dois extremos. Ou eu fico só no macro ou só no micro. Ou só na astronomia ou só na astrologia. E não, tem que ver nos dois. Vou dar um exemplo. Até que você falou da parte da linguagem. Vamos pegar um caso clássico de uma pessoa que é pós-doutor no coronavírus. O que ele dedicou à vida dele? Dentre todas as criaturas vivas que existem na Terra, ele escolheu uma, microscópica, e botou foco, a vida dele no estudo daquilo. E é ruim? Não, é genial. Graças à vida que ele dedicou àquilo, os outros que vêm numa espiral de crescimento puderam tomar proveito e transformar em remédio, pílula, uma série de coisas. Mas para ele, a vida dele é aquele ser. Se ele ficar vendo só aquilo e não ver a relação daquilo com todo o resto, a visão dele do mundo será limitada. Mesmo, por outro lado, aquele que só vê a vacina no final do túnel, aquele que só está vendo a pessoa que está aplicando a vacina, não está enxergando todo o trabalho anterior que foi feito, ele não vai ter essa visão. Ele não vai dar o mérito devido. Qual dos dois está certo? Os dois. Qual das duas visões é real? As duas, igualmente. Essa é uma das grandes sacadas da teoria integral. As duas verdades são legítimas. As duas, a gente tem que encontrar onde elas se comunicam. Esse é o desafio. Elas se encontram em algum lugar. Vamos procurar onde? Essa é a sacada deles. E é muito legal. É muito legal. Elas estão em algum lugar entre o interior e o exterior, e o individual e o coletivo. Está lá. Mas dá trabalho, requer estudo, requer uma série de coisas, né? Mas é fascinante, como a gente colocou agora. E daí essa ideia nossa, né, dessa premissa inicial de integrar as coisas, né, ao invés de excluí-las, né? Lógico que não dá para integrar tudo, né? Tem muita coisa que realmente não tem cabimento, não tem razão de ser. Mas acho que tem certos pilares aí de nossas conversas que eles acabam prevalecendo, né? Então, essa questão realmente desse debate que é histórico, mas, né, que é
religião e ciência, mas eu procuro definir isso como espiritualidade ou ciência, ou níveis de consciência e ciência, digamos assim, né? Como isso, de uma primeira momento, pode parecer dicotômico e completamente dissociado, né? Mas essas coisas se conversam, né, cara? E dá para fazer essa conversa. Tem muita gente que consegue fazer, né? Então, você pega os cientistas mais tradicionais, eles vão realmente definir o limite, ó, a ciência vai até aqui, não há mais nada além desse ponto para ser explorado. E sabemos que não é bem assim, a coisa é bem elástica, né? E outros pilares aí, né, entre, por exemplo, quando a gente fala, né, ego e consciência também, né, cara? Então, o ego não tem razão de ser. Milton? Tô aqui. Você está me ouvindo? Tô aqui. Deu uma travada agora aqui, eu não estou ouvindo. Não sei se você está me ouvindo, não, mas... Tô, o tempo inteiro. Atenção, Newton César. De volta. Depois de uma viagem no espaço-tempo, aqui estamos de volta. Vamos lá. Uma grande queda de conexão aqui, agora vamos tentar recuperar aí, né, ver onde paramos. Eu acho que eu estava falando para você a respeito de coisas que aparentemente apresentam essa aparência de estarem bem dissociadas, né? Que é espiritualidade, ciência, né? Ego e alma, espírito, né? Matéria e espírito, coisas assim, né? Que a gente está tentando advogar de que não, né? Que vamos tentar integrar essas coisas, que nós estamos propondo um estilo de vida baseado em que vamos voltar para as florestas, vamos voltar para as savanas, vamos largar a civilização e vamos passar a ter uma vida de, sei lá, peregrinos aí, sendo novamente coletores, caçadores, não é nada disso, né? Mesmo porque a gente tem aí eu, pelo menos, parte desse princípio, que temos uma boa referência, né, nos nossos amigos extraterrestres aí que têm visitado a Terra e que passam essa ideia de que realmente eles não abriram mão da tecnologia. E apesar de estarem há milhares, né, sei lá quanto tempo, milhões de anos à nossa frente, não abriram mão disso, da ciência, da tecnologia, mas muito com certeza foram além disso, não ficaram apenas disso, também que é uma visão muito hollywoodiana, né? Que eles retratam os extraterrestres como se fossem avançados apenas cientificamente, né, cara? E pelo que nós temos visto, a coisa é muito diferente disso, né? Não é apenas isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que tem muito a ver com a visão integral, realmente, de você conseguir incluir mais coisas do que excluir, apesar de eu achar necessário que realmente muita coisa deva ser excluída em termos de desenvolvimento humano, porque nós precisamos sair do ponto em que nós estamos. Tanto é que temos aí, né, os maiores problemas mundiais ocorrendo justamente por causa de besteiras que a gente vem fazendo. Né? Carlos Paz, dentre as grandes genialidades que ele teve, que a gente teve o privilégio de poder ter aprendido e compartilhado, ele definiu aquele conceito de evolução consciente positiva, né? Então, tudo aquilo que não leve à continuidade precisa ser descartado, né? Se existe o risco de levar-nos e ao planeta, ou quaisquer criaturas sencientes à extinção, precisa ser colocado de lado, não está levando à continuidade, né? Então, antes da interrupção cósmica, aqui, que a gente entrou numa borda temporal, warp, que passaram 460 anos, que veio em 4 segundos, você estava falando da divisão dos cientistas, né, que ele marca o território fixo, né, e ali. A maioria deles, com C maiúsculo, eles são muito claros, acho que eu já falei isso em alguns programas. Eles reconhecem, nossa área de atuação é essa, isso não impede que aos domingos eu vá na igreja, porque eu acredito em Deus. Muitos deles têm isso muito claro, só que eles não misturam. Os cientistas com C minúsculo não reconhecem a legitimidade de uma espiritualidade. Esse é o problema. Para mim, esse é o grande problema. Não reconhecer a legitimidade, ou como o grande Humberto Maturana diz, não reconhecer o outro como um legítimo outro na convivência é o grande problema. É o começo do fim. É a inviabilidade do diálogo, da possibilidade de a gente trocar ideia, né? Ao mesmo tempo, vamos para os orientais, a turma que você adora, os budistas, tibetanos, etc. Eles podem curar dores de cabeça e alguns problemas físicos com meditação e meditação? Sim. Mas na hora do vamos ver, Dalai Lama toma sua aspirina, fala, não, sou operado sim, apelo para a ciência médica. Não são coisas excludentes. Não são coisas...
Não estou desmerecendo ou valorizando demais meu corpo, não. Estou reconhecendo a importância que a minha alma está aqui, enquanto eu puder lutar por ela, se eu posso corrigi-la com uma operação, com uma cirurgia, graças aos avanços da medicina ocidental, por que negá-la? Por que negá-la? Né? Então, não é por aí. É sempre bom fazer o pêndulo girar, né? Em toda a sua expansão, todo o seu diapasão. Né? Os dois extremos são errados. Então, mas eu acho que a gente ainda padece um pouco dessa visão simplista, né, de querer separar as coisas, que eu acho que se deve muito realmente ao tipo de visão materialista que se estabelece, né, cara? Que inclusive, bastante intuitivo, digamos assim, né? O mundo é feito de objetos separados, né? Essas separações são claras, né? Se a pessoa ali sofre um acidente, eu não sinto nada, então o que aquele outro tem a ver comigo? Porém, né? Pessoas que passam por experiências aí com substâncias alucinógenas falam, né, que muito pelo contrário, o outro é você e você é o outro, né? Em níveis conscienciais, essa divisão é tão clara, ela deixa de existir, né, cara? E é muito maluco como as experiências transpessoais acabam dando às pessoas que passam por essas experiências um contexto onde essa separação toda que para nós enfim, explica o nosso estilo de vida, né, e a nossa forma de entendimento da realidade, nessas experiências caem por terra completamente. Genial. E aí que eu acho que a coisa mais legal, a gente reconhece, a gente chegou a ler isso, muitos de nós, muitas das pessoas que estão vendo o seu programa aqui, chegaram a ler isso, chegaram a ter acesso teórico, intelectual a isso. Eu cheguei, muito tempo. Mas só fui experimentar recentemente. E depois que você experimenta, é a diferença entre o conhecimento, como disse aquela astronauta, não vou lembrar do nome dela agora, tá? Mas uma das astronautas que eu estava lendo, ela disse, quando ela está lá olhando a Terra da Estação Espacial, meu amigo, uma coisa é você ler os relatórios dos astronautas e ver as fotos, então, esse é o conhecimento teórico, e ele é legítimo, é bárbaro, mas quando você está aqui, é outra coisa. O conhecimento experimental é outra coisa, né? E a partir disso, a pergunta é, nós vamos descobrindo essas outras facetas desta realidade que está aí. Mas se não nascemos com essa bagagem, tem uma razão. A razão é essa aí, que me ocorre hoje. Essa caminhada, é descobrir que tem um caminho a seguir. E que nesse caminho, alguns vão ser seus companheiros ali no começo, mas vão ficar para trás. Outros vão sair na sua frente. E você talvez vai encontrar na frente, ou talvez nunca vai encontrar. E alguns vão estar do teu lado ali, mas é essa caminhada absurda de crescimento em todas as linhas, principalmente espiritual. O conhecimento da tecnologia está jóia, a gente tem crescido, está muito bom. De novo, a brincadeira que eu costumo dizer, né? Se sobrevivermos a nós mesmos, o futuro vai ser excepcional, porque a gente vai ter um tempo de sobra fantástico para poder dedicar uma série de outras coisas. Mas temos uma série de equações agora que não estão resolvidas, né? Que dá para resolver, não é falta de recurso, é falta de distribuição, nível de consciência, uma série de coisas. Mas as outras linhas de desenvolvimento estão baixas ainda, né? Tão baixa de sociedade, interpessoal, social, espiritual, uma série de coisas. A gente precisa crescer juntos, né? Mas individualmente a gente está andando e está olhando para trás e está vendo, cara, que legal. E aí, por que não nascemos todos assim? Deve ter uma boa razão. Talvez em outros orbes, as pessoas já nasçam com nível X. Mérito deles, palmas para eles. Deve ter outros tipos de problema, porque senão seriam luz, pura luz. Se a gente está usando isso aqui, é porque tem uma razão. Cabe a nós, é o que eu digo nas minhas orações matutinas, cabe a nós fazer jus à nossa encarnação, que é, cara, estamos aqui, ainda com esse privilégio de poder discutir isso, além do comezinho da vida, de poder estar um pouco além do sobreviver, é um privilégio, vamos tomar parte disso, vamos estender a mão para quem precisa, porque não está enxergando e cumprir a nossa parte nessa missão aí, que eu acho que é o que nos cabe, né, cara? Infelizmente, o tempo está muito escasso, né, cara? Assim, que você entrou numa instância, uma instância que daria para conversar, acho que mais umas 2 horas, cara. Mas, talvez a gente possa dedicar você é bom para isso, bola um outro tópico aí. Mas que era justamente a questão de que o conhecimento, a informação, o conhecimento parecem apontar para o norte.
Mas o que vai fazer você estar naquele norte de fato é a experiência, cara. É a experiência pela qual você tem que passar. O conhecimento, a informação, numa primeira instância, eles simplesmente apontam para você. Olha, existem caminhos, ó, é esse aqui e tal. Mas você vai ler simplesmente. Para chegar nesse norte que está sendo apontado, somente a experiência em si, né? Que você falou isso, eu me lembrei quando você mencionou a experiência da astronauta, né, cara? Ao ver a Terra lá de cima, é justamente isso, porque até então ela tinha visto fotos, ela tinha lido, ela tinha passado pelo conhecimento a respeito do que era a Terra, mas, enfim, ver a Terra daquela perspectiva é experiencial, né? Então, não tem jeito, né, cara? Eu não vou lembrar o nome dela, depois eu fico devendo. Outra coisa que é legal, você me fez lembrar, legal, o conhecimento, a bússola apontou, legal. Vai encarar ou não vai encarar, né? Hillary, tá lá o topo do Everest, vai pegar um Sherpa do seu lado, vai pegar o Tenzing e vai subir lá ou não vai subir lá, né? Olha lá, o Polo Norte está lá, quem é que vai, né? Os grandes exploradores são esses caras, né? Quantos não quiseram, mas quantos ficaram no sofá, que é a metáfora de hoje, né? No sofá, comentando pelo videotape, ou fazendo a crítica, é conveniente, legal, mas quem muda o mundo é quem põe a mochila nas costas e vai. E o próprio histórico de Rama, né, cara? Se os irmãos Wells e aquela turminha lá decidissem, naquela época, não ir atrás, que chegou até eles, nada disso que a gente está fazendo hoje teria acontecido, né, cara? Então, eles compraram a briga, né? Eles falaram, não, realmente, vamos embora, vamos tentar, né, cara? E isso continua valendo até hoje. Com erros e acertos, que é parte da essência humana. Essa é outra coisa que a gente foi aprendendo, eu fui aprendendo aos poucos também. A compaixão com relação a quem foi pioneiro e o reconhecimento de que os erros faziam parte do processo, não havia um manual de instrução. Hoje, com manuais, cometemos um monte de erros. Imagina sem manual. Estamos muito melhores equipados agora, né, cara? E isso nos traz uma maior responsabilidade também, né? Graças aos pioneiros, né? Porque com maior equipamento agora, né? Equipamento que eu falo não é só equipamento propriamente dito, né, cara? Tecnologia, etc. Mas conhecimento, né? E mais uma vez, né? Usando a mesma metáfora, estamos agora sobre os ombros de outros gigantes, né? Então, a nossa responsabilidade também, ela aumenta bastante, né, cara? Mas é justamente isso, cara. Essa é a diferença entre entender que a civilização, ela produz conhecimento, ela produz informação, cara, e isso é importante para que isso se difunda cada vez mais entre nós, mas a partir daí a gente tem que passar pela experiência, a consciência tem o seu lugar, e eu tenho certeza que isso vai dar um tema ótimo para o próximo Contatos Insólitos, cara, porque infelizmente nosso tempo acabou aí. Eu vou ter que juntar agora 2 pedaços, porque tivemos uma queda de conexão no meio do caminho, né? Vou agora tentar juntar esses 2 pedaços aí, vai dar um pouquinho de trabalho. Pode ser que atrase um pouco, né, a postagem aí desse vídeo, né? Eu subi esse vídeo para o YouTube, mas com certeza eu vou conseguir isso. Aí da hora que eu conseguir, eu posto lá. Qual é a boa notícia? Como você já tem experiência, porque isso já aconteceu antes, tudo indica que o conhecimento acumulado facilitará a tarefa. Vamos ver. Tomara. Cara, muito obrigado por mais um. Valeu, Roberto. Contatos Insólitos, cara. Nos vemos na segunda-feira que vem. Um grande abraço. Beleza, até mais. Tchau. Tchau.